Mantém, pessoal. Você vê se está cada cidade na frente. E prestar atenção aqui, ó. Ó, Mateus. Heitor. Mariana. Mateus. Ô, fundão aí, ó. Tinha que ser Mariana, você não precisa. Vira pra frente. Prende aí. Pai, não vou nas crianças. Estresse de cavalo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o cristianismo. Essa aqui é a maior religião do planeta. Religião supostamente fundada por Jesus Cristo. Indivíduo há mais ou menos 2.000 anos atrás. E o cristianismo tem um livro sagrado, que é a Bíblia. A Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer livros, é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes são 66. Há uma divergência aí no Antigo Testamento de católicos e de protestantes. No Antigo Testamento os protestantes têm 39 livros, os católicos têm 46. Os católicos admitiram livros que são considerados apócrifos para os judeus, livros que haviam sido escritos por judeus na diáspora ou judeus helenizados, judeus que viviam na região da Grécia, escreveram em grego alguns livros, 7 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros, tanto para católicos quanto para protestantes. E o maior autor do Novo Testamento é o Paulo. Dos 27 livros, 13 ou 14 é de Paulo. E é sobre Paulo que nós vamos falar hoje, mais especificamente de um dos livros, de uma das cartas, de uma das epístolas de Paulo, que é a Epístola aos Efésios. Nessa epístola, Paulo vai trabalhar a questão da salvação pela fé. Então, para os cristãos da igreja primitiva, a fé é fundamental para a nossa salvação. E a fé é dom de Deus, é graça. São 3 virtudes teologais, ou seja, virtudes concedidas a nós por Deus: fé, esperança e amor, caridade. Então, essas 3 virtudes teologais são aquelas que nos conduzem à salvação. E Paulo disse que a fé e a esperança, depois da morte, depois da ressurreição, não serão mais necessárias. Essas 3 virtudes teologais, a principal e a mais importante é o amor. Essa vai continuar a existir mesmo depois de nossa morte. Mas para a nossa vida aqui, a fé é fundamental, porque é a fé que salva. É a fé em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Redentor da humanidade, que confere ao cristão a possibilidade da salvação, de ir para o céu, habitar com Deus. Então, essa é a salvação pela fé, pois vocês são salvos pela graça. A fé é dom de Deus, é Deus que nos concede esse dom, e é uma graça, nos dado de graça. Não importa ou não faz diferença as obras. Isso aqui vai acabar levando posteriormente à reforma protestante, como Martinho Lutero, divergindo da Igreja Católica. A Igreja Católica defendia que a fé é importante, é fundamental, mas as boas obras também. E aí, para os evangélicos, para os protestantes de tradição luterana e depois também calvinista, a fé que é fundamental, é a fé que salva, a fé é a graça de Deus, e não importa as nossas obras, porque qualquer coisa que a gente faça jamais será suficiente para nos conferir a salvação. A salvação nos foi concedida de forma gratuita através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, o preço já foi pago. Não são as nossas obras quem irão
nos salvar. E qualquer boa obra que a gente faça, a gente não faz por virtude própria, mas sim por graça de Deus. Se a gente faz o bem, é porque Deus nos confere, através do seu Espírito Santo, o poder de fazer o bem para alguém. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Porque qualquer obra que a gente faça, nessa perspectiva aqui de São Paulo aos Efésios, não é suficiente para nos salvar. O que foi suficiente para nos salvar foi o sacrifício de Deus, de Cristo. Né? Amém. Então, é o tema aí da fé e da salvação, que é um tema muito caro para os protestantes. Essa carta de São Paulo aos Efésios foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo, endereçada à cidade de Éfeso. Éfeso, na época, era uma província romana, pertencia ao Império Romano. Atualmente, hoje ela é uma província da Turquia, do país Turquia. Né? Então, Paulo, que é o escritor da carta, foi apóstolo de Cristo, apóstolo tardio. Jesus havia designado 12 apóstolos, apóstolo significa enviado. Desses 12, um traiu, que seria o Judas. E segundo a tradição, Judas seria suicidado depois que traiu Jesus. E depois eles elegeram, se não me engano, Matias para o lugar de Judas. E o Paulo foi o 13º apóstolo. Na verdade, no começo, Paulo sequer conheceu Jesus pessoalmente, enquanto Jesus esteve andando aqui na terra. Paulo vai se converter posteriormente. No começo ele era um perseguidor de cristãos. Ele prendia e mandava matar cristãos. Inclusive participa do assassinato do martírio do diácono Estevão. E depois ele indo para Damasco perseguir cristãos, prender cristãos, matar cristãos. No caminho a cavalo, ele cai do cavalo depois de uma luz aparecer para ele. Essa luz o questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na época ele se chamava Saulo, depois ele muda o nome para Paulo. Paulo significa pequeno, e ele vai se considerar o menor dos apóstolos e como um abortivo. Depois, posteriormente aos 12 que Jesus inicialmente havia escolhido. Mas vai ser mais importante para a propagação do cristianismo. Se o cristianismo hoje é a religião dos fiéis do planeta, é graças a Paulo, com a sua atividade missionária, né? O apóstolo Cristo atuou como missionário na igreja cristã inicial e foi o maior responsável por fundar diversas igrejas que expandiram, principalmente igrejas no mundo gentil, enquanto os 12 apóstolos restringiam a sua atuação aos judeus, a Jerusalém e ao público judeu, para quem Jesus inicialmente teria vindo salvar. Depois que os judeus não aceitam a proposta de Jesus, ou não aceitam Jesus como Cristo, como Messias, eles começam a direcionar a pregação para os pagãos, para os gentios, para outros povos. Então ele escreveu cartas aí às igrejas que ele fundou, como a de Éfeso. Ele fundou muitas igrejas. Ele é um missionário da igreja primitiva, o Paulo. Né? Muitas dessas epístolas, dessas cartas, se transformaram em livros do Novo Testamento. São entre os 27 livros do Novo Testamento. Né? Essa carta é direcionada aos santos, aos cristãos de Éfeso, que eram cristãos judeus, mas também gentios, pagãos, né? Que participavam da igreja de Éfeso, uma igreja fundada pelo próprio Paulo. Né? Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal, e esse dom é nos concedido de graça e através do sacrifício de Cristo. E a fé de que Jesus se encarnou, sofreu a paixão, né? Morte e ressurreição, a fé nessas verdades reveladas é o que confere a nós a salvação. Né? Deus nos dá o dom da fé, a fé em Cristo. É essa fé que vai nos salvar, vai nos levar ao céu segundo os cristãos. Especialmente segundo Paulo nessa carta aos Efésios, e depois principalmente para os protestantes. Lembrando que a Igreja Católica foca que a fé sem obras é morta. Ela vai atuar mais na perspectiva de Tiago, da carta de Tiago. Enquanto os protestantes evangélicos focam mais em Efésios e em Paulo. Né? Então o reformador protestante Martin Lutero era firme em defensor da doutrina da sola fide. Sola fide é latim, significa só fé salva. Né?
Não importa as obras, não importa a fé em Jesus Cristo. E tem os três solas: sola fide, sola gracia e sola escritura. Ou seja, só a Bíblia. Enquanto a Igreja Católica tem não só a Bíblia como fonte de revelação, tem o magistério da Igreja e tem a tradição também. E só a graça para a Igreja Católica também não adianta, a gente tem que ter uma contrapartida que é o nosso esforço através das obras. Então não é só a fé nem só a graça, mas também as obras. É importante para a Igreja Católica, enquanto para os protestantes não. A salvação vem apenas pela fé, a fé em Cristo ressuscitado. Essa visão foi fundamental para a reforma protestante. Eles vão focar especificamente nesse texto, e isso vai basear grandemente as igrejas protestantes, hoje conhecidas como evangélicas. Então, é isso aí. Esse é o tema da salvação pela fé, um tema presente na carta de São Paulo aos Efésios. Compreenderam aí o conteúdo? Alguma dúvida? Está tranquilo? Hoje é isso aí.